Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehain Inc. que te aproxima, você incorporador, construtor, as melhores práticas de gestão de empresas e também de especialistas em cada uma das multidisciplinas que compõem o mercado imobiliário da nossa região. Hoje temos um assunto muito especial para tratar aqui que faz parte do dia a dia de qualquer incorporação imobiliária. Vamos falar sobre direito imobiliário e para nos ajudar temos uma especialista, a Janaína Valenzuela, especialista em direito imobiliário, já com uma carreira que iniciou no Rio Grande do Sul e hoje ela atua aqui em Balneário Camboriú, mas com empresas nas diversas regiões e cidades do nosso estado e aqui do nosso país. Janaína, muito obrigado por ter vindo, por compartilhar aqui conosco a sua expertise. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho hoje com um foco mais direcionado à visão, estratégia e jurídica das incorporações e das construções, né, da área aí, da construção civil, que é bem pujante aqui na nossa região. Fantástico. A Janaína não só tem essa vertente no direito imobiliário, mas também conhece muito da área empresarial. Jana, conta para nós um pouco dessa tua jornada, né? O que te faz especialista, qual que é o teu diferencial, o que te torna uma profissional da qualidade que você é hoje? Eu costumo dizer que eu não comecei no direito imobiliário, mas eu me apaixonei pelo direito imobiliário. Porque eu sou do ramo do direito empresarial, trabalhei 13 anos da minha vida só para empresas. E como que eu caí no direito imobiliário? Quando eu começava a atender os meus clientes, eles faziam muitas negociações imobiliárias na vida particular. Então, atendi o cliente, a empresa do cliente, eu o cliente, pessoa física, mas na pessoa física eles faziam ou investimentos imobiliários ou eles começavam a ir para essa área da construção civil. E eu me apaixonei pelo tema. Então, eu me dedico exclusivamente desde a pandemia, porque a gente fala que a pandemia, ela mudou a vida de muitas pessoas. E desde a pandemia eu comecei a me dedicar exclusivamente ao direito imobiliário. Então, o que eu posso auxiliar para construtoras e incorporadoras? A minha visão negocial e estratégica do empresarial. Porque não é só construir, né? Até o caminho de você entregar uma unidade, um empreendimento, você tem uma jornada. E nessa jornada, o direito empresarial, ele me dá um diferencial porque eu tenho uma visão 360 do negócio em si, né? Então, eu acho que essa é a contribuição que eu consigo também auxiliar para os meus clientes. Sabe que esse é um dos pontos, Jana, que eu vejo muitos dos nossos colegas incorporadores, de certa forma, tendo atrito ou dificuldade com os conselheiros jurídicos deles, né? O advogado, muitas vezes, ele é bastante avesso ao risco, né? E ele quer mostrar para o empreendedor, para o incorporador, de que aquele contrato, aquele documento está super arriscado do ponto de vista jurídico. E que a sugestão dele é mudar isso, aquilo, isso, aquilo. Eventualmente, para o ponto de vista comercial de negociação, se for feito dessa forma que o jurista aconselhou, a negociação muitas vezes não vai para frente, a venda acaba caindo, e então é sempre uma concessão, talvez, né? Um trade-off, usando uma palavra em inglês. Como é que você vê essa parte? Bom, eu falo que o advogado ele não pode engessar o negócio, começa por aí. Então, a veia empresarial ela já me libertou disso, né? O que acontece? Qual é o dever do advogado? O advogado ele tem que passar para o cliente dele todas as situações de eventual risco, mas nem tudo vai dar errado. Então, assim, o dever do advogado é ele passar para o cliente, ele ter consciência do que ele está fazendo, deixar a escolha a critério dele, né, que é o cliente que vai decidir. Se ele decidir de uma outra posição, o dever do advogado, principalmente no direito imobiliário, é o seguinte: vamos seguir assim? Vamos. Se der problema, a saída é essa. Essa segurança que o incorporador e o construtor tem que ter. Né? Não, se for seguir a risca, tudo, né? Não desenvolve em qualquer área, né? Não só na construção civil. Mas tu precisa ter essa liberdade. Eu vou fazer assim, eu posso assumir algum pequeno risco, mas e se der algum problema, qual é a minha saída? Aí é que o advogado entra. Porque daí ele vai te dar o respaldo, ó. Vamos liberar, vamos seguir, vamos fazer assim. Se der problema, a nossa saída é por aqui. Sim. Então, o dever do advogado não é engessar o negócio
E não é empatar vendas, né? Porque os corretores também, quando entra, às vezes, um advogado na jogada, na hora da compra e venda, numa negociação, inclusive os corretores, eles veem o advogado como um empatador de venda. O advogado não é empatador de venda, né? O advogado tem que ter essa visão seguinte. Tem coisas que não dá para ser o chatão, que eu falo para os meus clientes, né? Tem coisas que a gente faz um contrato bem escrito, um contrato com consciência. Se você faz um negócio, eu falo assim, não existe negócio imobiliário ruim, existe negócio imobiliário mal feito. Então, se você tem a consciência, um bom negócio também é aquele que depois o cliente vai dormir tranquilo, né? Não vai ficar com uma preocupação. E assim, tudo dá para fazer, desde que você tenha consciência dos riscos e saber, se der alguma coisa errada, qual é o caminho que você vai seguir. Sim. O segredo é esse. Sim, essa é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes e colegas, né, incorporadores. Não é você ser avesso ao risco ou não correr riscos. Isso que a Jana está trazendo é o mapeamento de risco e a mitigação. Ou seja, o que você faz, quais ações vão ser tomadas caso o risco, o evento de risco venha a ocorrer, né? E muitas vezes a gente consegue mapear isso no papel. A gente cria disciplinas jurídicas, operacionais, de projeto, de mercadológicos. Processos. Processos é muito importante para um CNPJ. Sim. Para o CPF também é necessário. A gente precisa ter metodologia, processos. No momento que você tem processos, tanto ali na parte de gestão, a parte de decisão, inclusive a parte interna e operacional, a organização ela faz a diferença no negócio, né? E a gente vê o que acontece muito aqui na nossa região, que a nossa região ela é muito visada no país inteiro. As pessoas elas começam a construir aqui desordenadamente. Às vezes o que eu vejo, tá? Eu tenho muito cliente que ele já é empresário, ele trabalha em outra área e todo mundo quer migrar para a construção civil. Sem qualquer critério, sem qualquer auxílio, orientação, tem tudo para dar errado, né? Aí depois o advogado lá no final, com um problema já estourado, com causa, dificilmente a gente vai conseguir dar um suporte para o cliente satisfatório. Então é muito importante também essa mentalidade, essa instrução. Quer entrar na construção civil, quer começar a construir, procure especialistas para orientar. E eu acho que nada mais do que o Pedro também para ajudar nessa tomada de decisão, né? Olha, Jana, se eu te falasse quantas vezes clientes ou colegas vão atrás de um advogado quando a bomba já explodiu. Porque é cultura, né, Pedro? Mas toda vez, sabe? Toda vez. Acho que advogado e contador. Contador também tem um pouco essa figura meio assim. Médico também. Então, assim, gente, consulta o advogado antes da bomba explodir, sabe? É muito mais fácil você, às vezes, evitar do que depois ficar correndo atrás. Porque o que acontece? O que eu vejo muito hoje em dia? Às vezes o problema ele não é jurídico, é um problema negocial. Às vezes desde a aquisição do terreno, desde do contato e do trato, o que se vai negociar com o investidor num projeto. É tudo, 90% é negocial e 10% é jurídico. Então, se você tem uma assessoria para te dar uma visão negocial ampla e segura, dali tem tudo para dar certo. Porque eu falo que contrato bem redigido evita, tá? E é um estudo também, 45% de litígio depois no judiciário. Sim. Né? Então, isso é importante ter essa consciência. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, acho que foi até um jurista, foi algum advogado, falando que contrato bom é o contrato que não é usado, que ele fica na gaveta, ou seja, que ele direcionou, talvez, ou ele foi tão bem amarrado que não deu problema, não teve processo. E eu sou de uma escola que o contrato, ele norteia as responsabilidades e deveres das partes. Então, o contrato, ele, na minha visão, talvez discordando desse ponto de vista desse colega, é que o contrato tem que ser um manual visto quase todos os dias, né? De quem que é a responsabilidade por atraso? Como é que eu encontro relação de causalidade, né? Por esse atraso, por esse trabalho mal feito, né? Então, ele rege a relação entre as partes. Qual ponto de vista você se assemelha mais ou você tem um terceiro? O meu ponto de vista é o seguinte, infelizmente não existe mais negociação no fio do bigode. E não existe contrato subentendido. O contrato ele pode ser redundante, mas ele tem que estar bem escrito. Por quê? O contrato ele não tem que servir só para mim e para você que fizemos o negócio. O terceiro que não participou daquilo ali, se ele ler, ele vai entender.
E o que acontece? Quando as pessoas elas brigam, quando as pessoas se desentendem, o que sobra é o que está escrito no papel. Então, o contrato ele precisa, sim, estar bem redigido, porque o contrato nada mais é do que você prever situações que podem dar errado. E aí vai estar lá, ali escrito as responsabilidades, multas, né, cobrança, possibilidade de desfazimento. Então, são todas as situações que têm que ser previstas. Se der errado, o bom contrato realmente é não usá-lo, né? Que nem eu falo. Tem situações que a gente pode passar por cima? Tem. Se não usar, vai dar tudo certo. Mas se precisar usar, já vai estar ali escrito. Sim, eu acho que esse ponto que você trouxe importantíssimo, né? Frequentemente a gente tem que buscar financiamento, por exemplo, né? Busca um credor. Esse credor vai querer ver o contrato que a gente tem com o permutante. Ele vai querer antecipar os recebíveis de um comprador que tem um contrato bem protegido, né? Então, sim, o contrato ele serve para terceiros também verificar que tem uma governança, que tem uma determinação de responsabilidade e tem a segurança jurídica, né? Exatamente. Eu até vou dar um exemplo que eu gosto de contar. O legal é que o Os advogado causos. tem muitos causos. Muitos. Eu tenho um cliente que ele não era da construção civil, né, da área da saúde, ele é a esposa dele, eles começaram a investir. Então, eles entraram como incorporadores, investidores, e o construtor dele era o amigo da cerveja do final de semana. E o que acontece? Eles não fizeram um contrato. Não existia um contrato, então... Acordo de sócios, tipo isso? Acordo não tinha nada. O que aconteceu? Eles injetaram o valor econômico para o conhecido construir. E aí o conhecido tinha o terreno no nome dele, porque eles compraram o terreno, deram dinheiro, quem colocou no nome foi o construtor, né? E o que aconteceu no meio da obra? Se desentenderam. E ficou tudo no nome de um E deles. estava tudo em nome do construtor, mas os recursos financeiros das pessoas que não tinham vínculo nenhum. E aí o cliente me ligou dia 23 de dezembro para eu tentar resolver. Eu consegui resolver juridicamente. Eu fiquei uns 2 dias pensando na melhor técnica jurídica, porque já era para pagar incêndio. Mas o que a gente conseguiu? A gente conseguiu fazer um acerto neste caso, daí não tinha nada jurídico, foi negociação, para não levar para o judiciário, fizemos um acerto. O meu cliente entregou até o carro dele, para tirar o construtor da jogada, e a gente fez um documento que o construtor ele fez uma cessão de direitos, ele deu quitação na parte da obra, e ele passou uma procuração daí para o meu cliente poder vender as unidades que na verdade eram dele. Então, Sim. assim, não existe nada no fio do bigode. Sim. Amizade, negócios à parte. Eu acho que tem que fazer tudo separado, né? Não adianta. E aproveitando que a gente está falando desses desafios, né, ou desses conflitos, quais são os desafios mais frequentes no mundo da incorporação, no mundo dos imóveis, hoje em dia? Nós temos vários, né? Primeira coisa não é tão da minha área, mas é do negócio, é o investimento, né? Aí, às vezes, você consegue um investimento financeiro, aí você precisa dar início ao projeto, que primeiro ele vem de uma ideia para depois colocar ele na prática. Segundo, aquisições diárias, contratos de permutas, né? Tem que ser contratos bem feitos também. Por quê? Porque geralmente quando você vai permutar, você vai pagar em unidade. Sim. Só que o que acontece? A unidade, se tudo der certo, ela é entregue em 4 a 5 anos lá na frente. Sim. E a gente depende de várias situações externas, inclusive políticas, que podem dar várias coisas erradas lá na frente. Ter compliance. Por quê? Você quer pegar dinheiro no mercado, né? Dinheiro no banco. Você precisa ter organização, você precisa expor os seus dados, né? E um contrato de pré-venda bem feito também, que ele tenha técnica jurídica, por quê, tá? Porque na incorporação imobiliária, a gente tem uma lei da incorporação imobiliária. Sim. E a lei, ela já prevê tudo que tem que ser feito, inclusive o que tem que constar no contrato por desistência do comprador. Tem várias situações que não tem que inventar a roda. O que eu vejo muito aqui na região, tá? Uma miscelânea de coisas jurídicas dentro de um contrato de pré-venda, né? Que seria um contrato de imóvel ainda em lançamento. Gente, não tem que inventar a roda, só tem que fazer o básico bem feito. Porque isso aqui é o seguinte, tu pega um cliente que é mais exigente, o cliente vai ter o advogado dele, o cliente vai submeter aquele contrato ao advogado, e aí
Aí ele vai começar a ver um monte de coisa errada naquele contrato, inclusive a incorporadora ou construtora, ela cai no conceito do cliente. Eu sei porque eu também atendo esses clientes high ticket. E eu também venho esses contratos para eu analisar. Sim. Então, assim, uma coisa bem importante com a permuta, né? Você é só incorporadora, você vai vender a unidade que ainda não tem incorporação imobiliária, você precisa fazer um vínculo com o permutante naquele contrato, porque você está vendendo uma unidade futura que ainda nem foi construída, mas você tem que mostrar para o cliente que você tem um vínculo com aquela pessoa do lote ou do terreno. E o que eu vejo muitas vezes, vem só a incorporação imobiliária e de um terreno de terceiro que nem está no contrato. Eu conheço vários casos, inclusive aqui na nossa região, que em tese é tão bem vista pelo resto do Brasil, né? Mas que não tem incorporação, né? Que depois não consegue fazer a individualização das matrículas. Como é que é? Existe mesmo isso? Ou são poucos casos que a gente fica sabendo, são poucos casos muito alarmantes, ou são muitos casos e realmente a impressão que a gente tem é fidedigna de que são vários? Isso é uma questão política, tá? Porque o que acontece? No momento em que há construções desordenadas no ambiente, que aqui nós temos bastante isso acontecendo em Itapema, né? Construções desordenadas, isso tende a vir a ocorrer. Balneário Camboriú tem imóveis irregulares sem incorporação imobiliária, mas são imóveis que são mais antigos. Mais antigos. Uhum. Então, isso inicia numa questão política e até da liberação, né, da prefeitura, né? Então, eu vejo muito isso, é de manter uma trava para realmente começar a liberar obras de construtoras que têm capacidade, até em razão do abandono de obra, tá? Mas o que eu vejo hoje na mudança da lei da incorporação imobiliária é transparência. A lei, ela exige que as incorporadoras e construtoras sejam transparentes. Por quê? Porque tem que dar uma segurança jurídica para o consumidor final, que é quem está comprando o imóvel. Então, todas as modificações, as últimas modificações da lei de incorporações imobiliárias, elas focam muito nisso. Na transparência e para a segurança no consumidor final, que é quem vai comprar a unidade lá no fim. A lei da incorporação, eu acho que o principal objetivo dela é proteger o consumidor. Exatamente. Né? Mais do que, às vezes... Claro que tem dispositivos que favorecem, de modo geral, a construtora, mas, de modo geral, o foco da lei da incorporação é proteger o mercado, que foi o que aconteceu, se não me engano, com a quebra da Encol, né, há 15, 20 anos atrás. A lei de incorporação imobiliária, tá, e a alteração dela, que o pessoal fala que é a lei do distrato, mas nada mais é do que uma alteração dentro da lei da incorporação imobiliária, foi justamente por causa da Encol, mas também veio para proteger a incorporação imobiliária. Por quê? Antigamente, quando não tinha a parte da lei do distrato dentro da lei da incorporação, não tinha nada que regulava as desistências, porque o pessoal comprava o imóvel na planta e desistia e ficava por isso mesmo, e aí entravam na justiça e as incorporadoras e construtoras tinham que devolver aquele dinheiro. E aí o que acontecia? Elas acabavam quebrando porque elas contavam com aqueles recursos para terminar a obra e quem era o comprador adimplente naquele grupo ali acabava não recebendo o imóvel porque a construtora quebrava. A lei de incorporação imobiliária se adaptou em 2018 e ela regula toda a parte do distrato. Então, hoje, assim, se você compra um imóvel na planta e há muita inadimplência, então, assim, 90% dos casos de distrato é inadimplência do comprador. Então, hoje, são previstas multas que vão de 25% a 50% quando há um distrato. Por quê? Porque daí a construtora, ela tem essa multa e ela consegue ter um valor para ela não ficar tão descapitalizada até ela conseguir revender aquela unidade por retomada. Então, assim, hoje tem multa de 25% e o imóvel com patrimônio de afetação, que é aquele imóvel que todos os valores que são da compra, eles têm que ser investidos naquela unidade. Se aquele empreendimento ele é afetado, né, tem o patrimônio de afetação, um registro disso, a construtora incorporadora pode cobrar até 50% dos valores que a pessoa pagou em caso de desistência. Isso dá um fôlego para a construtora, para ela continuar construindo, entregar o imóvel, inclusive, para os outros compradores adimplentes e tentar revender o imóvel para terceiro.
E não só isso, né? Ele não precisa devolver esses 50% remanescente no ato, né? Na hora, Exatamente. ele pode devolver quando o fluxo de caixa dele está mais aliviado. Na verdade, ele tem que, a partir do distrato, é até 60 dias, pela lei, tá? É que, culturalmente, em contratos, principalmente aqui na região, se tem uma prática de até 24 parcelas, Sim. tá? Mas aí tudo é negociável, né? O que acontece? Por que eu falo que tudo é negociação? Um cliente meu tinha comprado um imóvel, uma cobertura na Brava, e ele pagava uma parcela bem alta, só que o balão dele era mais alto ainda. Então, o empresário, ele se apertou, ele não conseguiu pagar o balão, e ele estava inadimplente, e a construtora queria retomar o imóvel. Nós fizemos uma negociação para o cliente não sofrer a multa, porque ele ia perder dinheiro. A gente conseguiu fazer com que ele rescindisse aquele contrato, mas ele pegou uma unidade menor no mesmo empreendimento. Então, ele conseguiu aproveitar os valores que ele já tinha pago, conseguiu refazer o valor do balão e seguir com o contrato. Com a outra unidade, Com a no outra caso. unidade, uma unidade mais em conta. Então, tudo é negociação. Mas também a gente levou um tempinho aí para ficar bom para todo mundo, no caso. Né? E deixa eu perguntar, se porventura o contrato tiver escrito uma coisa diferente da lei da incorporação, o que vale, como é que isso se ajusta juridicamente? Bom, primeira coisa, a gente tem que fazer uma avaliação. Quem que está do outro lado do contrato? É o consumidor final ou não? Porque para o consumidor final se aplica o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, vai ser avaliado pelo juiz o Código de Defesa do Consumidor juntamente com a Lei de Incorporação Imobiliária. E daí o que vale, o que é mais benéfico para o consumidor e o que está na lei. Tá? Então, a gente sempre precisa fazer essa diferenciação. Mas uma coisa que eu vejo muito aqui na região que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, imóveis em pré-lançamento, tá? Eu vejo que nos contratos constam que o material publicitário não vincula aquele contrato. O material publicitário, ele vincula sim. Como não tem incorporação imobiliária ainda, a incorporadora e construtora, ela pode fazer pequenos ajustes no empreendimento, mas ela não pode trocar muita coisa. Ele não pode fugir muito daquilo ali que ela vendeu. Então, sim, propaganda vincula o contrato. Então, tu tem que entregar aquilo que tu prometeu dentro daquele contexto. Outra coisa que eu vejo muito, o permutante, às vezes, ele não faz parte do contrato, mas o permutante tem que, pelo menos, assinar como anuente, quando o permutante é terceiro, tá? Isso é bem importante. E a questão dos prazos, se der algum problema e tiver um prazo diferente do prazo que está na lei, o juiz vai entender que tem que ser aplicada a lei. Que é mais benéfico para o consumidor. E o que eu vejo hoje, né? O prazo para atraso na obra, por exemplo. A lei, ela te dá mais 180 dias do prazo previsto em contrato para dar aquela folga para a construtora e para a incorporadora, tá? Mas se você usou 180, você está nos 181 dias, já é inadimplência. Mas aí, o que a lei de incorporação imobiliária também prevê? Eu posso atrasar e eu vou pagar 0,5% ao mês em cima de um cálculo do valor pago do cliente, como se fosse uma multa. E daí, se você atrasou a obra, você já pode se antecipar. Por quê? Porque o cliente também, você atrasou a obra, mas o cliente também está pagando a parcela ainda. O cliente não quitou, muitas vezes. Então, assim, entrego a chave para o cliente, faço o cálculo da multa ali e já faço uma negociação para abater o que eu teria que pagar para ele desses meses em atraso, eu desconto do saldo devedor dele. Sim. Então, já correr na frente para fazer um acordo, não deixar isso estourar na justiça, porque acabam estourando muitos processos e são sempre pelos mesmos motivos. Frequentemente são os mesmos problemas, né? Você comentou da possibilidade, né, do construtora não entregar no prazo. E se por acaso a construtora alterar demais o projeto, mudar a quantidade de quartos, mudar a privativa, como é que ela faz? Ela já vendeu talvez 30%, 50% das unidades? Primeira coisa, vai para a negociação. Porque isso pode ser justa causa para rescisão do contrato. E rescisão do contrato é todo aquele problema que a gente estava falando antes, né? A descapitalização, né, daqueles valores já pagos. E isso vai acabar na justiça, acaba gerando um passivo muito maior para a empresa. Então, assim, se ele tiver que mudar muito o projeto, chama cliente por cliente, né? Vê se vai ter um aceite. Se tiver o aceite do cliente, pega o aceite por escrito, para não ser levado isso depois para frente.
E caso o cliente não aceite, tem que tentar fazer uma proposta aí, alguma compensação financeira, alguma forma. Minha orientação é, sempre tente fazer acordo. É um trabalho pequeno, mas no final, é um pequeno que eu digo porque você vai começar um por um, né? Sim. Mas é que no fim, se você deixar como tá e deixar a bomba estourar, se cair no judiciário, um processo ele custa muito caro para uma empresa. Para os dois lados, Para os né? dois lados. Então, sempre puxar para um acordo. Se der algum problema, eu acho que o que é interessante para qualquer empresa, principalmente para construtora incorporadora, é ter transparência e mostrar que você tem a boa fé. Sim. Chamar o cliente, né, que você tem uma transparência. Sim. É isso que a própria lei da incorporação imobiliária, ela vem trazendo, né, a transparência entre a construtora e o cliente. Eu acho que isso é a postura. Sim, é a postura. Esse é o intento do dispositivo, né? Você comentou agora há pouco sobre a venda, né, o pré-lançamento, que cada pessoa às vezes chama de um outro nome, né, a reserva e tal, e a possibilidade da venda ser feita antes da incorporação imobiliária. Até onde eu entendo, a lei da incorporação fala que você não pode fazer anúncio público, né? Como é que era a terminologia que eles usam? Você não pode fazer... Alienação. Não é alienação, acho que não é a palavra que eu estou querendo. Você não pode fazer... Publicidade? Vamos dizer assim, você não pode vender para um público, para a massa em geral, para o público em geral, antes de incorporar, né? Mas agora há pouco você falou que isso existe, isso está... tem respaldo legal, não tem? O que caracteriza uma venda? O que caracteriza uma reserva? Comenta um pouco pra gente sobre isso aí. Claro, eu vou comentar, porque é o seguinte, a gente tem o que a gente estava falando antes, a gente tem o que está escrito na lei e a gente tem a realidade. Desculpa, acho que eu lembrei a terminologia. Oferta pública. Oferta pública é colocar um imóvel no mercado, Isso. né? Mas a gente tem duas situações, o que está na lei e a vida real, tá? Pela lei, se não tem incorporação imobiliária, não pode ter promessa de compra e venda e não pode ter venda, tá? Sim. Isso aí é crime contra a economia popular. Tá? E a venda é a transferência de dinheiro? Ofertar, por exemplo, você tem um pré-lançamento e você, inclusive, denomina o contrato como promessa de compra e venda. Sim. Mas promessa de compra e venda do quê? Se não saiu nada do papel Sim. ainda. Você está vendendo um futuro empreendimento. Então, assim, você está vendendo uma fração ideal daquele empreendimento que será caracterizado pela unidade tal, tá? Mas o que acontece? O termo de reserva nada mais foi do que uma saída jurídica aqui de Balneário Camboriú, né, de uma construtora bem famosa, que ele só trocou o nome do contrato. Então, seria assim, eu estou reservando, eu entrei na fila para quando tiver incorporação imobiliária, eu fazer a promessa de compra e venda da unidade. Então, o certo é isso. Mas o que acontece hoje em dia? As pessoas precisam vender, as construtoras se capitalizar, e isso acontece todos os dias aqui, é a nossa realidade. Então, assim, aquilo que eu falei, dá para fazer? Dá, mas o que eu falo? Para o cliente final, quando ele vai procurar, sempre procura uma construtora séria, uma construtora que já entregou outras unidades, até para você ver a qualidade do que ela entrega. Sim. E o histórico, né? A gente sempre também tem que dar uma avaliada no histórico. Hoje, tá? Eu posso te dizer que é feita o pré-lançamento, existe, tá? Mas o que acontece? Você tem que adequar ele dentro da realidade. Então, usar a terminologia correta é um primeiro passo, Sim. tá? Você está fazendo ali, você é o incorporador, não é o dono do terreno. Coloca o dono do terreno como permutante anuente. Porque você vai construir uma coisa, mas em cima do quê? Do terceiro tem que estar no contrato, né? Então, e são as boas práticas de mercado, porque daí você mostra a transparência. Sim. Né? Então, é um contexto, você adaptar a realidade dentro do teu contexto, trazendo ali, não ficar tão fora da lei. Entendi. E quais são as consequências? Vamos supor que esse empreendedor opte por gerar grandes fluxos de dinheiro antes da incorporação e ele faz grandes entradas e vende, faz oferta pública. Ele responde criminalmente ou ele pode responder criminalmente também? Sim, ele pode responder criminalmente, daí é feita uma denúncia pelo Ministério Público. Né? Então, daí ele pode, inclusive, né, ser multado. Aí também entra o PROCON, né? Porque isso vai estourar no cliente final, que daí,
se enquadra com o Código de Defesa do Consumidor, pode ter suas atividades suspensas, então Sim. tem várias situações jurídicas, né? Sim. O que eu falo? Não vai deixar de fazer o negócio, as pessoas não estão deixando de fazer o negócio, tem compra de pré-lançamento todos os dias, eu trabalho com isso todos os dias, mas o que a gente faz? A gente tem que adequar essa realidade e fazer dentro de um contexto que é certo, né? Já se respaldar e vida que segue e vai dar tudo certo, a unidade vai ser entregue e o contrato não vai ser discutido. Sim. Trabalhamos para isso. Sim, né? sim. Me diz uma coisa, que estratégias que é possível implementar para que um projeto ou uma construtora seja bem sucedido dentro do âmbito jurídico? Isso. Eu falo que a construtora, ela não é só entregar a unidade, não é só entregar o prédio, né? Então, primeira coisa, ela precisa ter um jurídico parceiro e um jurídico que trabalhe junto, né? Que ajude a tomar as decisões, tá? Mas as decisões conscientes. Ela precisa ter boas pessoas que trabalham na sua equipe, por quê? Porque a gente tem toda a questão ambiental também, que pode ser os entraves, né? Temos as questões de regularização dos imóveis junto à prefeitura e registro de imóveis. Precisa ter equipe, pessoas também, né? Precisa ter processos, organização interna, Sim. né? E outra coisa, boas práticas, porque não é a minha área trabalhista, mas há muitos problemas trabalhistas também. Porque durante a obra, a gente precisa ter segurança do trabalho bem definida, pessoas que cuidam da equipe, né, dos trabalhadores, porque passivos trabalhistas também acabam prejudicando o fluxo financeiro de empresa, porque é um processo muito rápido, né? Uhum. Precisamos de contratos bem feitos, que tragam menos discussões judiciais lá na frente. Sim. A gente precisa de equipe, de pessoas, de estrutura e de processos. Eu acho que esse é um bom caminho. Sim, sim. Bom, vou aproveitar a deixa que você já deu aqui, né? Quem quiser instalar processos operacionais, monitoramento financeiro, contábil, planejamento, entender esses escasamentos de fluxo de caixa, acha a Bluehem pelas redes sociais, que é nisso que a gente trabalha, né? Com certeza. Então, nunca é um trabalho sozinho, eu sempre recomendo a participação de profissionais. É multidisciplinar. Com certeza, e é por isso que a gente está aqui no Conexão BI, né, para a gente aproximar essa multidisciplinaridade. Então, eu conheço um pouco sobre a parte de incorporação, um pouco sobre a parte de permuta, mas quem vai redigir um ótimo contrato não sou eu, vai ser uma advogada que nem a Jana, né? Jana, a gente está se encaminhando aqui para o final, mas eu quero levantar um tema polêmico antes da gente encerrar. Você mencionou brevemente sobre os projetos, as licenças ambientais, né? E de modo geral, eu tenho visto uma participação cada vez mais intensa do Estado. O Estado não Santa Catarina, mas o Estado com letra maiúscula, né? O governo, por assim dizer, né? Cada vez mais intervindo e ditando regulamentações e assim por diante. Frequentemente você tem um certo respaldo em lei. Muitas vezes as leis não são muito claras, às vezes tem leis de diferentes esferas. E né? Tratamentos diferentes. Interpretações entre diferentes. As pessoas também. Tratamentos diferentes, né? E tem, inclusive, aqueles hábitos, por assim dizer, que não estão na lei, né? De, às vezes, um município, um ente estatal, né? Um ente municipal, estadual, seja lá o que for, querer cobrar uma licença, querer cobrar uma permissão, né? Que não tem respaldo na lei. Do ponto de vista do incorporador, muitas vezes a gente se vê rendido. Sim, porque é uma questão política. Mas e aí? O que a gente faz? Nós, incorporadores, queremos conduzir o negócio, tá lá esbarrando numa taxa que inventaram sei lá da onde, né? Muitas vezes seletiva, que nem você comentou, depende para quem, né? E aí a gente vai ligar para a Janaína, vai ligar para o advogado e o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vai conversar a melhor estratégia. Por quê? Isso acontece com construtoras, incorporadoras e acontece também em todos os setores, né? Porque a gente esbarra muito nisso. Primeira coisa, a gente tem ferramentas jurídicas para discutir isso através do judiciário, ferramentas jurídicas rápidas, seja um mandado de segurança, seja um pedido liminar, tá? Mas a gente sempre tem que ver se isso vai valer a pena ou não estrategicamente.
Porque realmente é a vida do adulto, a vida real. A gente, às vezes, fica na mão de poucas pessoas e tem toda essa questão política, porque o pessoal tem muito medo de se queimar. Uhum. Então, Temos sim. Então o que que acontece? Isso acontece também com o corretor, com a construtora. Cada um no seu quadrado, mas todo mundo fica pisando em ovos. É necessário conversar com o cliente e colocar na balança. E se tiver Sim. que brigar, medidas jurídicas sempre tem. Né? Sim. Mandado de segurança, pedido liminar, de liberação. Mas aí a gente tem que ver com o cliente o que fica melhor naquele contexto, na realidade dele, né? Porque se é um município em que ele pretende ter mais obras, será que vale a pena? Às vezes eu sinto que é uma luta entre o Davi e o Golias, né? Tipo, e mesmo que você ganhe, será que você leva? Então, é uma situação muito tênue, assim, né? Muito delicada. É delicada e tudo precisa de uma visão estratégica, porque às vezes você consegue aquela liberação ali, mas aí você vai ter depois, vão te puxar o tapete por outra situação. Uhum. Então, tudo é estratégia. Sim, Estratégia multidisciplinar. sim, fantástico. Bom, estamos chegando ao fim. Fico muito grato pela sua audiência, você que nos assistiu até agora, que nos privilegiou com o seu engajamento, com a sua atenção. Aproveita que você está aqui até o final, deve ter gostado do conteúdo, mete o dedo no like, compartilha com seus colegas, incorporadores, advogados, corretores e assim por diante. E quero agradecer imensamente a minha convidada, Jana, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Comenta aqui conosco como é que as pessoas que querem te achar, que querem saber mais do teu serviço, como é que elas te procuram, onde é que elas vão? Sim, o mais fácil hoje é o Instagram, né? @JanaínaValenzuela. O meu site é www.janainavalenzuela.com.br, onde eu também tenho a parte do blog com vários conteúdos informativos, que eu sempre falo que é muito legal. O pessoal não tem obrigação de saber tudo, mas é bom o pessoal ter noção, pelo menos de algum assunto, né, que seja interessante. E o meu telefone também no meu WhatsApp, que é meu telefone do escritório, 4799-256-5331. Ou se quiser tomar um café, também o escritório fica em Balneário Camboriú, no centro ali, me manda uma mensagem e a gente agenda uma reunião. Fantástico. Vou aproveitar a pegada aqui. Você também deve seguir nós do Blue Rain Inc., o Conexão BI. Nós temos um canal no YouTube, temos também uma página no LinkedIn, no Instagram e no Spotify. Todas as quintas-feiras nós temos conhecimento e conteúdo de qualidade lançado às 18 horas nessas plataformas. Acompanhe lá para ficar mais por dentro das melhores práticas de gestão e também ampliar sua visão estratégica dentro do mercado imobiliário. Mais um agradecimento para você que está aqui conosco até o final e nos vemos na próxima quinta. Um forte abraço.